Conexão SP Barias. Então, mas o Estado, olha só, o Estado ajudar a população, que é uma coisa que irritou profundamente o nosso ministro da Economia aqui do Brasil, porque ele é terrivelmente neoliberal, ajudar as pessoas, dar dinheiro para o povo, que foi uma coisa que o governo Lula fez, por exemplo, nossa, isso é terrivelmente comunista, uma ação terrivelmente comunista. Em 2008, aproveitando, em 2008, quando teve a quebra nos Estados Unidos, o governo interferiu na economia e ajudou os banqueiros, inclusive. Uhum. Né? E aí a gente cai no keynesianismo e também no socialismo dos ricos, né? Sim. Na verdade, acho que até nesse caso da ajuda que teve em 2008 é muito mais no caso de um neo-keynesianismo, de um socialismo dos ricos, porque vai diametralmente contra o que o Keynes fala, que é dar dinheiro na mão do pobre, né? No caso, foi dado dinheiro na mão do rico, né? Isso. E aí, então, como é que fica essa contradição, né? Por exemplo, no caso do Brasil, que o ministro da Economia é terrivelmente neoliberal, e aí ele se vê obrigado a ter que dar essa ajuda emergencial. Aliás, aproveitando, nós estamos em dezembro, segundo todas as notícias aqui no Brasil, né, os telejornais e tudo mais, é o seguinte, vai encerrar aqui agora, no mês de dezembro, a ajuda emergencial. Uhum. E a partir de janeiro, cada um para si, Deus para todos. Sim, né? na maior parte dos países, né? Na França também eles vão encerrar agora, acho que na Inglaterra também eles encerram todo agora. Nos Estados Unidos, eu estava vendo ontem, eles vão dar uma ajuda em média de 300 a 600 dólares por semana. Uhum. Inclusive para aqueles inquilinos que estão agora sem poder pagar aluguel. Sim. Eles vão dar uma ajuda bilionária. Sim, eu vi isso também. E aí, como é que fica esse neoliberalismo, né, esse capitalismo, como é que ele se relaciona com uma pandemia dessa que obriga o mundo a ficar de joelhos, né, obriga o capital a ceder. Agora, tem a contrapartida, nesse trecho aí do documentário, né, tem uns questionamentos ali no meio, que os ricos se servem da crise, os banqueiros acabaram lucrando muito, porque agora os banqueiros é que vão emprestar dinheiro para aqueles que ficaram sem dinheiro e vão lucrar uma enormidade em cima disso, né? Já estão lucrando. Né? Discordo dessa afirmação. Os bancos perderam muito, o sistema financeiro perdeu muito dinheiro, isso gerou queda na bolsa de valores em diversos países, né? Enfim, perdão, em todo o sistema financeiro, então você teve queda da bolsa enorme, enfim, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Então, ou seja, o sistema financeiro perdeu muito dinheiro. Algumas pessoas ganharam dinheiro com isso. Sim, o dono da Amazon, porque ele trabalha com a questão de entregas e tal, ele se tornou o homem mais rico do mundo, porque as pessoas começaram a comprar na Amazon, né, enfim, de forma sistemática. Então, para ele foi muito vantajoso. Mas para boa parte, enfim, do resto da economia, não. Né? Você teve uma perda muito grande de papéis. É claro que quem é rico já continua rico. Né? Mas mesmo, enfim, banqueiros e setor financeiro perdeu muito dinheiro com a pandemia. Agora, o que ocorre, mesmo, por exemplo, as pessoas falam, mas os estados vão aumentar o endividamento e aí vão emitir mais títulos de dívida pública. Sim, mas mesmo nessas questões de dívida pública, às vezes há uma certa fantasia, porque as pessoas acham que, olha, dívida pública, quem detém a dívida pública, os papéis são grandes ricos, trilionários, que, enfim, na verdade, não necessariamente. Ricos trilionários têm títulos de dívida pública? Tem. Eu também tenho. Eu tenho um pequeno investimento no banco que eu faço isso, chamados fundos de pensão, né, que você tem nos Estados Unidos, em tantos países, que é uma forma de complementação de aposentadoria, né, de previdência privada. É o quê? É compra de títulos de dívida pública
porque são títulos rentáveis, são títulos relativamente seguros, porque eles só vão deixar de ser pagos caso o país entre em uma completa bancarrota, se dê uma completa quebradeira, mas se não é um título relativamente seguro e com uma rentabilidade ok. Então, boa parte dos credores de dívida pública não são grandes ricos, mas são pessoas que fazem ali com uma complementação de aposentadoria, compram papéis, né, em fundos de pensão. Com relação aos banqueiros ainda, eu acho que nós comentamos isso no programa anterior, eu não lembro qual agora, sobre o suicídio do Brasil, né? Eu citei para você que os banqueiros do sistema financeiro aqui no Brasil, os 5 maiores bancos do Brasil, fecharam o mês de março, que foi o mês que começou a pandemia, fechou o mês de março com 7 trilhões e meio. 7 trilhões e meio. E o PIB do Brasil, em 2019, foi 7 trilhões e meio. Os banqueiros no Brasil, em particular no Brasil, lucram muito, porque é os juros mais altos do mundo. Sim. Os banqueiros brasileiros são os banqueiros mais ricos, proporcionalmente, né, guardando as proporções, são os que ganham mais, que acumulam mais. Quer dizer, se eles perderam agora... Eu estou falando no caso brasileiro, se eles perderam agora, puxa, só o que eles já lucraram, que eles vêm lucrando há anos e anos e anos e anos. Porque é o seguinte, os juros bancários no Brasil, o problema é o Brasil, né? Que o que me pega aqui é o Brasil. Né? Sim. É onde eu vivo. Porque a Europa, veja bem, a Europa é outro mundo, né? Você está na Europa, você está na França, né? Europa é um outro mundo, né? Você sabe melhor que eu. Obviamente que você tem muito mais intervenção popular, muito mais capacidade do cidadão intervir e falar e etc e tal, do que no Brasil. O Brasil, a média intelectual é baixíssima, mas não só por isso. O Brasil ainda, eu volto para aquela história que eu já falei várias vezes, a mentalidade Casa Grande Senzala ainda permanece no Brasil. Ou seja, as pessoas no Brasil, elas se sentem subservis. Elas têm uma mentalidade subservil. Então, por exemplo, discutir esse assunto que nós estamos falando aqui, política, para algumas pessoas, acha que é perda de tempo, imagina. Entende? Por que nós estamos falando sobre isso? Né? Elas são subservis. Então elas não discutem o assunto e elas não têm a capacidade real de intervir na realidade que elas vivem. Elas aceitam com muita tranquilidade, com muita passividade. De maneira pacífica, inclusive. Né? No Brasil não tem grandes revoltas populares, nunca houve. As manifestações de 2013 foram o quê? Então, que esse é outro assunto, não quero entrar agora, mas você entende que o banqueiro brasileiro perder... Nossa. Só abrindo um parênteses nessa questão do banco, o que acontece? Nessa questão do banco, você tem um problema aqui no Brasil, o setor bancário, ele está completamente concentrado, não só bancário, como outros setores econômicos também, né? A gente tem essa característica de capitalismo de oligopólio no Brasil. Mas você tem também no Brasil o setor bancário totalmente concentrado, você tem poucos bancos operando, você não tem concorrência. Isso faz com que as taxas de crédito sejam muito elevadas. Porque também há outras razões. Como a gente falou, acho que num dos episódios passados, no Brasil você tem a exigência por lei de que todo banco ele ofereça crédito agrário. Você falou isso. Então, ou seja, isso daí é algo que perdura ainda no século XXI. E aí o que acontece? Os bancos, tendo em vista essa lei, oferecem crédito agrário, mas quem acaba pagando por isso, né, são os correntistas comuns com taxas de juros exorbitantes. Então, ou seja, seria importantíssimo fazer essa lei cair. Por quê? Porque essa é uma lei que existe realmente para proteger grandes proprietários rurais, não para proteger, enfim, para beneficiá-los, né, de forma completamente errada, em que eles têm a possibilidade de pegar crédito extremamente barato, subsidiado, para, enfim, investir, ou supostamente investir, né, em maquinário e tal, mas muitos até usam isso para comprar Jeep, para reformar a casa, para construir piscina, é uma verdade. Então,
é necessário que o Brasil, enfim, mude essa legislação para que o cara quer investir no maquinário dele, ok, pegue juros de mercado, ele vai pegar um empréstimo e vai pegar juros de mercado como qualquer um, ele não é melhor do que ninguém. Né? Então isso é necessário, e também algo que, querendo ou não, também seria importante é a questão da execução de dívidas, por exemplo, e essa é uma questão complexa que eu vou falar aqui, porque se você tem, por exemplo, no Brasil demora-se muito para você tomar os bens de uma pessoa. É claro que é péssimo a pessoa perder os seus bens, eu não estou dizendo que isso é legal, não estou dizendo que isso seja divertido, não é, mas qual é o problema? Você vê nos Estados Unidos e em outros países em que os juros bancários são muito menores, a liquidação de um bem por dívida se dá de forma muito mais rápida. E no Brasil é um processo judicial que se arrasta por anos. Então o que acontece? Isso faz com que o juro seja também muito alto, porque o banco vai falar, olha, eu não sei que segurança, que garantia eu tenho depois de poder pegar um determinado bem, um determinado imóvel, né, propriedades, então o juro sobe muito. Então, é claro que eu não estou falando aqui, olha, o cara que é pobre, ele perde o seu bem, não é, mas você ter um certo mecanismo de que seja fácil, enfim, a recuperação judicial de um bem, claro, guardando uma questão social para que a pessoa também não fique à míngua, não fique na rua, mas você equilibrar isso para que o valor do juro caia. Isso também é importante. A maior parte dos países tem uma legislação em que é muito mais rápido essa recuperação judicial de bens. Então isso também é importante para você ter juros, enfim, bancários mais razoáveis, né? Esse oligopólio dos bancos se liga então ao socialismo dos ricos. Sim, com certeza, porque já é criada uma questão ali para não se ter concorrência. E hoje esses bancos estão sendo obrigados a enfrentar uma concorrência não por conta de uma ação do governo, mas por conta da entrada no mercado desses novos atores que são os chamados bancos virtuais, que têm ganhado muito sucesso, têm feito muito sucesso entre os mais jovens, em que tudo é virtual, você cria a sua conta virtualmente, tudo mais fácil, rápido, você usa o aplicativo. Então eles têm perdido muitos clientes graças a esses bancos virtuais, né? E a serviços também como PayPal, enfim, que vão fazer a intermediação de pagamentos. Então, ou seja, eles estão agora tendo perdas não por conta de uma ação do Estado, que ainda é necessária, mas eles estão tendo perdas justamente por conta das novas tecnologias e esses novos atores bancários que entram nesse processo todo. Tem um ponto crucial aqui. Os únicos que poderiam mudar essa realidade no poder, indo ao poder, seria em tese, a esquerda. Concorda? Porque a direita não vai mudar essa realidade, né? Não vai, mas nem a esquerda, viu? Por que não, a esquerda não mudou. A esquerda não tocou, né? Não mudou, mas sabe por que também não mudou? Você acha que a direita vai mudar essa realidade? Não vai. Não vai. Porque quem inventou isso foi a própria direita, não é isso? Porque, veja bem, essa cultura, só para demarcar aqui, essa cultura do oligopólio não vem já desde lá de antes, da monarquia, do império, etc e tal, dessa cultura de que ficam os barões ficam, eles é que mandam, você muda de feudalismo para capitalismo, mas fica a cultura feudal, ou seja, é um feudalismo estrutural. Não se trata de uma questão geral, tanto que isso é uma característica particular de países como Brasil, Turquia, países africanos. Isso é uma característica de capitalismo de Estado pós-colonial, em que você vai ter a configuração de um Estado só para beneficiar uma certa elite, né, de mentalidade completamente escravocrata e chupim, que é o caso da elite no Brasil. Então você vê que isso não se verifica nos Estados Unidos, isso não se verifica em países europeus, porque você vai ter de fato uma concorrência efetiva entre atores bancários, entre instituições bancárias, o que vai permitir, enfim, juros mais baixos e crédito mais baixo. Aí seria então o capitalismo na sua acepção, aí Europa, Estados Unidos, seria o capitalismo na sua acepção própria, certo? E o capitalismo brasileiro, se quiser virar capitalismo, ele tem que comer muito arroz com feijão. Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Certo. Mas quando vira capitalismo, não teremos mais injustiça social? Não.